B2B ela nasceu da consultoria de processos e foi a partir daí, ouvindo as dores dos nossos clientes, as dificuldades em padronização de processo, em ferramentas, em soluções que trouxessem mais gestão e visibilidade, que nós acabamos nos tornando os parceiros estratégicos de algumas soluções. E uma delas é a Plume CRM. Hoje, o maior CRM da América Latina. Somos parceiros Platinum, aí trabalhando de forma consultiva nos nossos clientes, implementando projetos, com consultorias, com treinamentos, buscando cada vez mais levar a transformação digital para os nossos clientes, entre outras soluções que fazem parte do nosso portfólio. E agora, com o intuito de abranger ainda mais essa solução que é fantástica, nós estamos dedicando o podcast para falar de tecnologia, falar de solução, falar de vendas, que não é um conteúdo que não dá para ficar de fora, de quem implementa, de quem vive na prática o CRM. E, claro, falar de soluções dentro da própria Plumes que vão potencializar ainda mais os seus negócios e as suas vendas. Espero que vocês continuem, sigam o nosso podcast, compartilhem com seus amigos e fiquem por dentro dos conteúdos que vão estar aí nos próximos episódios. Para essa conversa, eu recebo a Gisele, CEO na empresa Sales 3S, com uma ampla experiência em vendas B2B, vendas complexas, desenvolvimento de times de alta performance. Seja muito bem-vinda, Gi. Obrigada, Jaque. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu sou a Gisele Tac, eu sou CEO da Sales 3S. A Sales 3S é uma empresa onde a gente trabalha com desenvolvimento e capacitação de equipes comerciais. E aí, falar um pouquinho da minha história. Bom, Jaque, eu sou vendedora a vida inteira, né? Eu sou publicitária de formação e eu costumo falar que na faculdade eu era aquela pessoa que vendia tudo, né? Vendia brigadeiro, vendia bijuteria, vendia roupa, vendia tudo. E logo que eu saí da faculdade, eu acabei entrando em vendas, né, em loja. Eu trabalhei em loja há muitos anos, trabalhei no varejo durante 15 anos, e depois do varejo eu fui para a consultoria. Eu estou em consultoria já faz 25 anos, trabalhei em 2 consultorias multinacionais, uma espanhola, depois eu fui para uma sueca, me tornei franquia dessa consultoria sueca junto com uma sócia, tivemos a nossa consultoria durante 15 anos, e há 4 anos agora eu fundei a Sales 3S, que é uma empresa onde a gente se especializou em vendas complexas. O que a gente faz é treinamento e capacitação de equipes comerciais, sempre em vendas B2B, que foi a minha escola, né? Apesar de eu ter começado no varejo, depois eu fui para o B2B. E a gente capacita, então, vendedores de alta performance já há muitos anos, trabalhando com empresas de vários segmentos, mas sempre focado em vendas B2B. Então, a gente tem hoje 4 pilares: a gente tem a consultoria, mentorias que a gente faz com os nossos clientes, treinamentos. Nós também desenvolvemos uma plataforma de estratégia de vendas, onde a gente ajuda toda a execução, e é a única plataforma que a gente conhece focada no segmento de vendas complexas. E a gente também trabalha a gente tem hoje a 3S Martech, que é a parte de marketing, e que a gente ajuda os nossos clientes com sites, brands, redes sociais, tudo isso. Então, a gente Bacana. tem uma ampla visão aí. Muito bacana. E a gente sabe o desafio das empresas, que é estruturar um time de vendas, né? Sim. E fica aí a dica também, a gente vai ter os contatos também da Sales 3S, o contato da Gi para vocês que estão precisando aí estruturar esse time comercial, estruturar o time de vendas de alta performance e poder contatar a empresa, a Sales 3S, para fazer esse trabalho em conjunto. Parabéns pelo trabalho, parabéns aí pela trajetória. Quando a gente escolheu esse tema, você foi a primeira pessoa que veio na nossa mente, né, por toda a experiência no tema. E falando um pouquinho, então, de vendas complexas, né, e por que ela exige uma abordagem diferente de uma venda transacional, uma venda direta, né? A gente sabe que uma venda complexa você não vai vender, efetivamente fechar uma venda em uma única ligação, em um WhatsApp, né? O que de fato, no dia a dia, assim, diferencia essa venda complexa de uma venda transacional? A primeira coisa, assim, entendendo um pouco sobre vendas complexas, né? O que são vendas complexas? Elas são vendas com processos longos, que envolvem equipes multidisciplinares e geralmente altos valores envolvidos ali na transação. Então, vendas complexas, ela tem alguns elementos que o tornam complexo. E eu gosto de falar que venda complexa não é que é uma venda difícil. Venda difícil a gente tem em todo lugar.
A complexidade é porque tem vários elementos que são diferentes de uma venda transacional. Então, a gente está falando aqui de ciclos de vendas longos, de altos valores envolvidos, equipes multidisciplinares, que tem várias equipes envolvidas, vários decisores envolvidos dentro do processo, vendas de alto valor, né? Então, mesmo que seja provado custo-benefício e tudo mais, mas a gente está falando de não é uma venda que você vai simplesmente desembolsar ali o dinheiro na hora, e exige tudo isso vendedores uma venda muito consultiva e vendedores muito técnicos especializados, né? Já a venda transacional, que é o outro lado, é uma venda muito mais rápida, com ciclos de vendas que são ali, pode ser em um único contato, você faz todo o processo de vendas, você tem baixo envolvimento ali entre vendedor e cliente, você não tem um relacionamento muito longo ali, porque a venda ela acontece num único momento, então ela é bem diferente a abordagem, e exige também profissionais bem diferentes, que a gente vai falar um pouco depois. E aí é um desafio para quem está na sua operação de vendas ali, trabalhando às vezes com uma venda mais direta e precisa estar migrando aí para uma nova solução, um serviço que seja, que tenha uma venda mais consultiva, que tenha uma venda mais complexa, né? Quais são esses principais desafios para quem está migrando para esse formato? Eu acho que tem uma coisa, né, já que existem empresas que trabalham, inclusive, com os dois tipos de venda. Por exemplo, se eu tenho uma venda de um equipamento muito grande, eu tenho uma venda de uma consultoria, de um projeto, ela é uma venda complexa, mas se eu tenho, de repente, uma venda ali de reposição de peça, ela é uma venda transacional. Então, o desafio, eu acho que, falando das duas, é primeiro a gente entender qual é o perfil de cada vendedor e estruturar essas duas vendas, se for a transacional ou a complexa, mas falando agora em venda complexa, é estruturar todo o processo e colocar vendedores que estejam preparados ali para executar essa venda. E a dificuldade é que as pessoas entendem vendas é tudo igual, e não é. Então, as vendas, mesmo que uma venda B2B seja diferente de uma B2C, onde você vende para um consumidor final, ali eu gosto sempre de esclarecer também o que é uma B2B e uma B2C, né? Uma B2B, você vende para uma empresa que vai usar os seus produtos dentro da linha de produção deles, eles vão utilizar os seus produtos para vender para o cliente dele. Quando a gente fala em B2C, é uma venda de consumo, né? Então, a pessoa vai comprar e vai consumir. Pode ser uma empresa que vai consumir, mas pode ser um cliente final ali no varejo. Sim. Então, identificar tudo isso é um grande desafio. Primeiro, saber qual é o tipo de venda que você trabalha e como desenhar todo esse processo e quem são as pessoas. E falando de vendas, de vendedor, né, de alta performance, assim, qual que é a melhor iniciativa? Tem uma regra? Eu separo o vendedor que vai atuar com vendas transacionais do vendedor que vai atuar mais de uma forma consultiva, com vendas complexas? Como que eu separo isso na minha equipe hoje? É fundamental que separe isso, porque pode ser que um vendedor que trabalhe com venda transacional, ele não tem o perfil para trabalhar em vendas complexas e vice-versa. O que acontece? Um vendedor de venda transacional, o foco dele é muito mais em fechar a venda muito rápida. O ciclo de vendas é rápido, então a abordagem dele, ele tem que ser muito mais agressivo, no bom sentido, né, de ser muito mais convincente ali naquela abordagem, porque é uma única chance que ele tem, talvez, de estar com aquele cliente. Então, o tipo de relacionamento que ele constrói é um relacionamento superficial, mas ele é um vendedor que a adrenalina dele é o fechar todo dia, é a venda todo dia. Já um vendedor que trabalha com vendas complexas, que é uma venda muito mais consultiva, o foco dele é em gerar e construir relacionamentos de confiança. Então, ele não tem essa adrenalina de eu tenho que fechar todo dia. Às vezes, eles ficam 3 meses sem ter uma venda. Né? Às vezes, ele vende uma venda por ano. Ou então, ele vende 2 vendas no mês. Então, ele tem que ter um perfil que ele seja muito mais resiliente, mas que ele construa esse relacionamento a longo prazo, que ele seja muito mais estratégico na abordagem dele, que ele seja um vendedor que entenda que ele é realmente um consultor ali do cliente. Então, é completamente diferente o perfil. Outro dia eu estava falando com um vendedor e ele falou, eu já
e ele trabalha com venda transacional. Ele falou: eu já tentei trabalhar em venda complexa e eu não gosto. O meu perfil, eu gosto disso de vender todo dia. Então, eu acho que isso. E muitas vezes no mercado, né, já que a gente escuta, venda todo dia, toda hora, você tem que vender. Não é toda venda que é assim. Não Uhum, é. sim. Então, isso a gente tem que entender. E o perfil do vendedor é muito diferente, sim. E a gente que trabalha com serviços, consultoria, sabe muito bem disso, né, Gi? Sim, consultoria é uma venda complexa total, né? Total. Personalizada total. É uma venda consultiva, não é aquela que você vende de todo dia, não é aquela que você, no primeiro contato com o cliente, você vai fechar. Sim. Então, o ciclo de vendas longo que a gente fala, pode ser um ciclo de vendas de 1 mês, de 3 meses, pode ser de 3 anos. Eu tenho clientes que eles vendem, dependendo do equipamento, do produto. Outro dia eu estava num treinamento, eles estavam comemorando que eles tinham fechado uma venda que eles estavam há 3 anos com ela no pipeline. Então, é muito diferente. Porque tem muito da questão do time, né? Às vezes a empresa não tá naquele time de fechar. E você precisa estar ali acompanhando o momento certo, que vai chegar, uma hora chega. Exato. Você sabe que existe uma estatística que fala que 95% dos clientes que você aborda, eles não estão prontos para fechar em venda complexa. 95% dos clientes. Por quê? Não é uma venda de impulso, não é uma venda que ele vai comprar sozinho, é o que a gente falou. Aí entra a complexidade. Equipes multidisciplinares, você tem altos valores envolvidos, você precisa de várias pessoas envolvidas, você tem que, às vezes, preparar uma consultoria, por exemplo, de vocês, né? Que vocês vão implementar uma nova ferramenta, então você vai mexer com toda uma organização ali e que precisa de um tempo de maturidade para isso. Exatamente. E falando, até voltando ali na questão do vendedor, para quem precisa agora reestruturar, né? E precisa separar essa venda transacional, porque às vezes não adianta botar tudo no mesmo bolo que não vai funcionar. Botar, como você comentou, né? Todos os vendedores para atenderem dois tipos de vendas distintas. Quais são as soft skills que a gente precisa se atentar no vendedor que tem essa alta performance para trabalhar em vendas complexas? O que a gente pode destacar de características que eu preciso observar no meu time para direcionar essa pessoa para a venda complexa? A venda complexa, ela exige um consultor, um vendedor que seja um vendedor consultivo, que goste disso, de construir relacionamentos, que seja estratégico. Ele tem que ser um vendedor muito mais técnico dentro do processo dele, técnico de conhecer os produtos e técnico porque é uma venda processual, né? Então ele tem que seguir processo, ele tem que ser aquele vendedor que gosta de trabalhar com processos, com ferramentas. Ele tem que ser um vendedor que trabalhe muito a escuta ativa, que seja um vendedor que seja resiliente, porque a venda pode demorar, que tenha inteligência emocional para lidar com diferentes tipos de pessoas ali e que ele consiga construir esse relacionamento com diferentes tipos de pessoas, porque na venda transacional, ele é um vendedor muito mais, tem que ser um vendedor muito mais comunicativo, muito mais agressivo, argumentação, então é muito diferente. Então, aquele perfil que a gente até, estereótipo de vendedor, talvez ele seja muito mais transacional do que complexo. Eu não sei se eu estou falando alguma besteira, mas quando eu penso nisso, sabe aquele vendedor que é falante, que gosta, porque eu conheço vendedores que são excelentes vendedores de vendas complexas e são vendedores calmos, são vendedores que não falam tanto, são vendedores que são mais, que trabalham em escutativa e que são resilientes nesse sentido. Bacana. E até que você estava falando agora, eu acho que esse também é um desafio, complementando o que você comentou. Porque o vendedor de vendas complexas, ele lida com diversas pessoas de fato, né? Ele vai lidar ali com os diretores, muitas vezes, numa negociação, com o dono de empresa, ele vai lidar com a área de negócio que está oferecendo serviço. Então, ele acaba tendo que lidar com muitas pessoas dentro do mesmo cliente. Muitas vezes não vai ser a pessoa que ele vai falar, vai ser já a pessoa que vai fechar a negociação. Essa é uma habilidade para ter esse jogo de cintura de comunicação aí com todo esse time aí dentro dos clientes, né? O que a gente chama de stakeholders, né? Que são todas as pessoas que estão envolvidas dentro do processo decisório, que podem ser muitas. E ele precisa entender
E esse é o grande desafio em vendas complexas, é Uhum. entender o que vai fazer cada pessoa comprar o seu produto e serviço. Dentro do processo, numa única venda, um diretor ele está com um foco muito diferente de um gerente de manutenção, por exemplo, falando de uma indústria, ou do diretor da planta, ou do usuário. Cada um busca um. Ele tem um critério de decisão na escolha. Então, por exemplo, se você está fazendo uma venda de um equipamento industrial, o gerente ali que vai trabalhar na manutenção, o que ele quer é tranquilidade de que aquele equipamento não vai quebrar. Já, por exemplo, um diretor da planta, ele quer uma confiança de que a operação dele não vai parar. E o dono do negócio, ou um CEO ali, ele quer ser visto como um diferencial no mercado. Então, o vendedor que trabalha com isso, com vendas complexas, ele tem que ter a habilidade de conseguir identificar o critério de decisão de cada stakeholder, de cada pessoa envolvida no processo, e adequar a argumentação dele para cada um. Ele não pode ter um discurso pronto de argumentação para todos eles, porque cada um vai querer um ponto diferente. Isso é uma das maiores habilidades que eu acho que um vendedor de vendas complexas precisa ter. É ele conseguir transitar com todas essas pessoas e ter uma abordagem diferenciada com cada um. Que é de fato fazer aquele mapeamento ali dos stakeholders, né? Você Exato. vai vender o mesmo produto, o mesmo serviço, só que de formas diferentes para cada pessoa que está envolvida ali no processo. Exatamente. É você ter uma fala diferente para cada pessoa. Legal, fica aí baita conselho, porque às vezes a gente quer falar com uma pessoa de negócio da mesma forma que a gente vai falar com uma pessoa técnica, né? Vamos pegar aí a parte Não de é sistemas. Falar com a pessoa de TI da mesma forma como eu vou falar para alguém de regra de negócio. É outra linguagem, são outros objetivos e até a forma como você vai conduzir a conversa, né? Eu vou falar de uma forma mais técnica com determinada pessoa. Outra, eu vou falar de forma mais comercial. O que de fato esse meu serviço, esse meu produto vai me trazer de benefício no final das contas, né? exatamente. Quer dizer, você percebe isso até pelas perguntas que as pessoas fazem, né? É, outro dia eu estava numa reunião com um diretor de vendas e e uma diretora de RH. E as perguntas foram exatamente essa. A diretora de RH, assim, qual metodologia vocês usam e como é que eu vou envolver a equipe e tudo mais. E o diretor comercial perguntou, que resultado eu vou ter no dia seguinte do treinamento? Então, por aí você já percebe que você não pode ter a mesma abordagem com todo mundo. E é o que você falou, às vezes você tem que usar o seu tecnês, que a gente fala, muito mais com uma pessoa do que com outra. Sim. E o vendedor, esse é um grande erro, né? É você ter ali um discurso pronto para todo mundo. Boa, verdade. É isso aí, a gente acaba sentindo no dia a dia, né? E falando de processos, né? A gente que está buscando aí melhorar a alta performance em vendas complexas. O que a gente pode fazer com relação a processos, métodos, o que vocês indicam para os clientes? Como estruturar isso? Vocês recomendam alguma metodologia? Tem alguma receita de bolo, né? A gente quer, às vezes, me dá uma ajudinha aqui, por onde que eu caminho para estruturar? Qual que é o melhor passo a seguir? Receita, eu acho que tem, fórmula mágica não tem, né? Fórmula mágica não tem, mas sim, a receita eu acho que é você definir toda a tua estratégia ali comercial. Então, a primeira coisa que a gente fala é a gente trabalha com três pilares sempre: processos, ferramentas e pessoas. Então, a primeira coisa eu acho que é o processo. O processo comercial, na grande parte das empresas, ele não está definido. Cada vendedor atua de uma forma, cada vendedor trabalha de um jeito, ou o processo está ali meio conhecido, mas não está estruturado e nem visível para todos. Então, a primeira coisa que a gente faz é desenhar o processo, que muitas vezes até já existe de uma maneira informal ali. A gente não vai inventar também um processo completamente diferente do que já a empresa já executa, mas formalizar esse processo de maneira visível, onde você tem as etapas do processo. Então, eu vou começar ali pela inteligência de mercado, pela prospecção, qualificação,
abordagem do cliente, qualificação, entendendo as necessidades, colocar ali a venda do produto, a argumentação, tratamento de objeções, fechamento e o pós-venda. Então, esse é um processo, as etapas básicas ali. Mas depois das etapas, a gente precisa entender quais são as atividades que o vendedor precisa fazer em cada uma dessas etapas e os indicadores que garantem que aquela etapa está ok para você passar para a próxima. Vendas é processo. E todo o processo, o que se faz no processo, né? Quando a gente fala de processo industrial, todo mundo entende que o processo tem que acontecer nessa sequência, porque se não acontecer, o produto final não vai sair. A mesma coisa em vendas. A gente tem um processo que tem que ser respeitado as etapas, e tem que ter as atividades que você vai colocar, os indicadores e as ferramentas. Aí a gente fala, bom, então que ferramentas que vão me ajudar em cada etapa do processo, ou em algumas etapas. E aí, as pessoas que vão executar essas etapas, né, que vão executar esse processo, será que elas estão prontas, elas estão capacitadas para executar esse processo? Elas estão entendendo por que o processo é feito dessa forma? Então, a gente tem várias etapas ali para fazer. Primeiro, definir o processo, estruturar esse processo, entender quais são as ferramentas e o processo está alinhado à estratégia comercial. Então, o que você espera? Porque o que acontece, já que muitas vezes, é as pessoas também inverterem isso, saírem em busca de ferramentas. Colocam um monte de ferramenta na empresa e não tem processo. O que acontece quando você tem ferramenta e não tem processo? É a mesma coisa que você pegar uma caixa de ferramentas, literalmente. Então, você tem ali martelo, chave de fenda, alicate, e você não sabe para que usa. Você tem um monte de ferramenta. Aí você vai bater um prego na parede e você usa o quê? Um alicate? Então, você não adianta se você não sabe, não conhece o processo. Então, a gente vê muitas empresas com um monte de ferramenta que não dão resultado porque elas não têm processo. E as pessoas não sabem qual usar em que momento. A gente acaba vivenciando isso na prática, né? Falando de sistemas, a dor, né? Ela é, assim, muitos clientes que chegam sem ter processos definidos. E aí a gente fala, gente, a gente precisa realmente dar um passo para trás e estruturar o teu processo para depois tu ir para uma ferramenta, né? De forma organizada e estruturada, porque acaba cada um puxando para um lado e não definindo por onde todos vão seguir, né? A jornada do cliente vai ser essa. E a gente falou, Gi, que você comentou muito bem, né? Da separação do vendedor de uma venda transacional de um vendedor para uma venda complexa. Falando em processo, em funil, em definição de processo, eu também tenho 2 processos distintos. Um processo para venda complexa, que vai ter uma jornada, e o outro processo para venda transacional com outra jornada? Eu não acho que são 2 processos muito distintos, não. Eu acho que a complexidade deles é diferente. E eu falo isso de experiência própria mesmo, porque eu trabalhei no varejo muitos anos, como eu comentei. E o varejo é uma venda muito mais transacional, né? E eu fazia todo o processo de vendas. Eu fazia com que a minha equipe ela tivesse ali uma abordagem, entendesse a necessidade do cliente, apresentasse a solução, tratasse objeções e fechasse. Só que a diferença é que essa venda, todo esse processo acontece em uma única abordagem, numa venda transacional, numa venda ali de varejo, falando de varejo. Quando é uma venda complexa, essa venda vai acontecer em meses, em anos, como a gente falou. Então, pode ser que você fique numa etapa daquela venda durante muito tempo. E é aí que as ferramentas, muitas vezes, não estão preparadas para isso. Porque um CRM simples, ele vai te falar, você está nessa etapa, agora você vai para a próxima. Só que entre a primeira e a segunda etapa, ou a segunda e a terceira, você vai ficar 3 meses ali. E o que você faz se você não tem uma ferramenta que te auxilie como você vai fazer todo esse monitoramento? Então, eu acho assim, as etapas do processo, elas não mudam de uma venda transacional para uma venda complexa. Mas as atividades, os indicadores, o que você vai fazer, o tempo, elas mudam.
Eu acho que Bacana. isso que é importante. Você falou ferramenta, né? Aí é a pergunta. Aí acho que dá para entender pela tua colocação da importância de estruturar primeiro, que é algo que a gente vive também. Estrutura primeiro e depois vai para a ferramenta. E falando de ferramenta, assim, quais são as ferramentas essenciais para quem está nessa fase de estruturando os processos, definindo e precisando de ferramentas? O que vocês indicam assim de essencial para as empresas que estão estruturando e precisam ter uma gestão melhor do time comercial? Primeira coisa, a gente fala que é desapegar do Excel, porque as empresas, você não tem ideia de quantas empresas trabalham com Excel e fazem a gestão das equipes com Excel e acham que aquilo vai funcionar e não querem desapegar porque fizeram um Excel que é totalmente automatizado e tudo mais. Gente, Excel, ele não é feito para fazer essa gestão. Por quê? Porque Excel, a gente sabe quais são os problemas. Você pode duplicar uma planilha, você pode errar uma fórmula e pronto. Você não pode ficar preso ali. O Excel, ele funciona muito bem para algumas coisas, mas não para uma gestão de um processo de vendas numa equipe comercial. Então, a gente tem algumas ferramentas, né, Jaque? E também não adianta achar que uma ferramenta vai funcionar para tudo. A gente sabe que a equipe comercial nem sempre gosta de ferramentas, mas hoje em dia não tem mais opção. É aquela história, quem trabalha na área comercial, e se você quer trabalhar numa área comercial com vendas complexas, dentro de uma indústria, dentro de uma empresa química, logística, não tem como fugir de ferramentas. Então, esse é o primeiro, um ponto que é importante deixar aqui, né? Então, a gente tem ferramentas de CRM, que é a gestão do relacionamento com o cliente, que essa é a primeira ferramenta que a gente precisa ter numa área comercial. Então, a gente tem algumas de mercado que são muito famosas, né, como o Salesforce, mas o Salesforce, ela é super completa, super estruturada, mas não é para toda empresa, porque ela é muito cara e ela é uma ferramenta, de repente, para empresas muito grandes, multinacionais, alguma coisa assim. Eu acho que, às vezes, eu vejo empresas pequenas com o Salesforce, você está colocando ali uma Ferrari dentro de uma empresa que não precisa, para você fazer um trajeto de 5 quilômetros, de repente não é o caso. E aí, falando de ferramentas nacionais, a gente tem diversas, né, com CRM. É claro que eu vou indicar a nossa, que é o nosso CRM que a gente trabalha, que é a Plumes, que a nossa plataforma, ela não é só um CRM, a gente tem o CRM e a estratégia de vendas, que é o que eu comentei sobre o CRM sozinho, ele não consegue trabalhar com vendas complexas. Ele precisa de uma outra camada em cima, que foi o que a gente construiu de estratégia de vendas. Mas também a gente tem outras ferramentas como de inteligência comercial e prospecção, que aí tem várias, né? Como o próprio LinkedIn Sales Navigator, o Apollo, tem algumas ferramentas que aí é uma parte mais de prospecção, e ferramentas de Business Intelligence, de BI mesmo, que a Power BI é uma das mais famosas, que todo mundo mais usa. Então, eu acho que essas três, assim, falando uma de prospecção, um CRM e um Power BI, você já está super completo ali. Claro que existem outras, mas ali, você está começando, está estruturando, eu começaria pelo CRM, depois na sequência que eu comentei, né? Depois uma de inteligência de mercado, de inteligência comercial de prospecção, e depois um Business Intelligence, um Power BI. E aí a gente tem mais outras, mas acho que para começar, essas são bem importantes. Não, e não tem como fugir, né, Gi? Se realmente você precisa estruturar, precisa ter a gestão do time, enxergar o que o time está fazendo, né? Produtividade. Eu sempre falo isso, é tão difícil muitas vezes você atrair o lead, você conquistar o lead, você faz evento, você faz tráfego pago, enfim, N ações para trazer o lead, e muitas vezes esse lead acaba se perdendo dentro da empresa por falta de ter uma centralização, por falta de ter uma ferramenta. Então, é um prejuízo que muitas vezes a gente não consegue calcular, não consegue visualizar. Né, Falta de acompanhamento, né, Jaque? Porque é o que a gente comentou. Quando a gente aborda um cliente, se 95% deles não está pronto para compra, em algum momento ele vai estar. E quem é que vai
fazer esse acompanhamento para você entrar em contato com o cliente daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, e não deixar esse contato esfriar. Um Excel não vai te ajudar nisso. O Excel não vai te lembrar que você tem que falar com o cliente daqui a 3 meses. E a tua cabeça também não vai lembrar. Alguém tem que te lembrar, alguma ferramenta tem que falar. Olha, você falou com esse cliente em janeiro, ele falou para você procurar ele em março. E isso você só vai fazer se você tiver registrado, utilizado as ferramentas da maneira correta. Uhum. Com certeza. Então... E isso também, imagina, já é difícil para o time de vendas lembrar, né, todas as interações, todas as conversas. Você tem que resgatar o que lá atrás foi combinado, o que lá atrás vocês conversaram, e ainda... E quando essa pessoa não está mais na empresa, né? Quando essa pessoa sai, como então, que fica esse histórico do relacionamento com o cliente? Falando de processos longos, de vendas complexas, isso é um desafio maior ainda, né? Fazer essa gestão aí do pipeline e fazer a gestão desses ciclos longos, né? Aí a gente fala aí um ponto que é um desafio também no dia a dia, manter o foco e manter a motivação durante esses processos longos, para não deixar esse cliente ele ir para um limbo, né? Acabar o cliente sendo esquecido. A ferramenta ajuda nisso. Mas, né, Gi, não adianta você, como a Gi falou, ter uma Ferrari, você colocar o CRM mais top de mercado, você ter o BI mais top e você não ter a cultura. Exato. Você não passar a cultura para o time, né? Como que vocês abordam essa questão? Porque eu vejo muitas vezes a expectativa, quando um dono de empresa, um gerente comercial vem para nós, ele vem já assim, meio que desesperado, porque precisa melhorar o resultado, e não existe a mágica de que o CRM vai fazer uma mágica ali e os processos vão se organizar. É uma parceria e depende muito de quem está do outro lado, né? Depende muito o que vocês falam para os clientes que precisam estruturar o processo comercial nessa questão de cultura, nessa questão de aculturamento. São várias coisas aí, né, Jaque? Primeiro que esse resultado não vem da noite para o dia, não adianta. É um resultado médio e longo prazo. Então, quando você estrutura um processo de vendas e você coloca ferramentas e capacita a equipe, não é... A gente está falando que uma venda pode demorar 3 meses para fechar, então como é que você vai querer o resultado de uma hora para outra? Por outro lado, é por isso que a gestão tem um papel ali fundamental, porque você tem que olhar não para os resultados só, mas o que está acontecendo, o que a tua equipe está fazendo nesse momento. Então, quando a gente fala de... Aí entra a resiliência do vendedor e estratégia. Se você tem... Como é que você comentou, né? O que faz para o cliente não ficar no limbo? Você não tem que ligar para o cliente toda hora e falar, e aí, tomou a decisão? E aí, como é que tá? Vai fechar ou não vai fechar? Não é isso. Poxa, a gente teve um contato tal dia... E a gente fez uma demonstração para você, e você tinha falado que o fulano de tal também precisava estar envolvido. Vamos marcar uma reunião com ele? Eu não estou fechando, eu estou envolvendo uma outra pessoa, eu estou trabalhando com uma forma de a gente aumentar, e é por isso que ter os indicadores no sentido de o que mais eu preciso fazer nessa etapa do processo. Então, por exemplo, eu já falei com todos os decisores, com todos os stakeholders, quem mais eu preciso envolver? O cliente já entendeu o nosso custo-benefício? Será que a gente pode convidá-lo para fazer uma visita à nossa fábrica? Ou a gente ir até o cliente fazer uma demonstração? Então, você tem diversas atividades que você vai fazendo ali e vai estreitando esse relacionamento com o cliente e vai ficando presente. E isso o tempo vai passando e você está fazendo ações para que esse processo vá crescendo, né? E vá andando para a próxima etapa, que seria uma etapa de negociação e tudo mais. Mas até chegar lá, você tem várias atividades que você tem que fazer. E é aí que o vendedor se perde, porque essas etapas não estão em lugar nenhum. Se você não tiver um processo desenhado, se você não tiver indicadores, o que você precisa fazer em cada uma das etapas, isso não está em lugar nenhum.
Nem o gestor sabe o que precisa fazer, e nem o vendedor. E fica o gestor cobrando resultado e o vendedor falando que vai dar certo. E não acontece nada. Então, a gente precisa ter essas etapas do processo muito claro. E com indicadores mesmo de, ó, nessa etapa você precisa fazer essas 10 atividades. Você já fez as 10? O que aconteceu? O que a gente precisa refazer? O que a gente precisa voltar e fazer? E esse papel do líder, ele é fundamental, né, Gi, para transformar esse processo em cultura, né? Ele é fundamental porque, assim, eu vou mudar um processo dentro do meu time comercial, tem várias pessoas que estavam, de repente, acostumadas a trabalhar de uma outra forma, que não estavam, de repente, acostumadas de olhar para indicadores. E o papel do líder, para que, de fato, eu consiga trabalhar com vendas complexas, o que se busca desse líder? Trabalhar junto com esse time para que tenha bons resultados. Aí eu te garanto que, né, a outra parte da pergunta que você fez sobre como é que se faz para criar cultura, eu te falo que, assim, não sei qual porcentagem, mas tipo 80%, 90% é o papel do líder. Porque é o líder que você falou, poxa, a equipe não está acostumada a trabalhar com indicadores. Então, eu não posso cobrar resultado da equipe, eu tenho que ajudá-los a trabalhar, por exemplo, com esses indicadores. A gente falou, você pode ali ter 10 indicadores que vão garantir que aquela etapa está bem feita. Qual é o papel do líder? Fulano, vem cá, vamos lá, a gente vai fazer uma reunião semanal. Tá, esse cliente, vamos lá, você já trabalhou com todos os decisores? Você já entendeu a estratégia de compra dele? E os fornecedores, os concorrentes, os nossos concorrentes? A gente já mapeou? O que a gente precisa fazer para mapear melhor esses outros fornecedores? O que eles estão entregando que a gente não está entregando? Então, esse tipo de conversa é muito diferente de o que você vai fechar e o que você não vai fechar. Então, assim, a pior gestão que tem é aquele gestor que fala, não interessa o que a minha equipe está fazendo, desde que ele me traga resultado. Dá até arrepio quando a gente escuta isso. Fala, não, você tem que saber, sim, o que a tua equipe está fazendo, aonde ela está indo, o que eles estão falando, o que eles estão tendo dificuldade. E, para isso, existem também técnicas, processos, técnica de gestão, processo de gestão do processo de vendas. Como é que você faz uma visita e acompanha o vendedor no campo para saber o que ele está perguntando para o seu cliente, o que ele não está perguntando, o que ele está dizendo, o que ele não está dizendo. Eu não vou ficar cobrando, o meu vendedor ele é experiente, eu não preciso disso. Não é isso, não é cobrança de resultado. Eu preciso você desenvolver aquele vendedor ou ajudá-lo a passar por esse processo. Então, muitas vezes os gestores não sabem o que está acontecendo no campo. Ele quer resultado. Eu não vou ficar olhando a agenda do meu vendedor. Se eu tiver dúvida que ele está trabalhando, eu vou mandar ele embora. Não é isso. Você tem que saber a agenda dele para saber se, por exemplo, ele está visitando os clientes que ele deveria visitar. Ou se ele está indo sempre nos mesmos. Né? Então, isso é processo de gestão. De fato direcionar, né? Fazer o papel do líder ali, ser o mentor, né? E exato. A gente vê ainda muita dificuldade em várias lideranças em trabalhar dessa forma para de fato conseguir estruturar esse time de alta performance. Eles não são preparados para isso, já que muitos gestores, assim, você pergunta para as empresas qual foi o último treinamento que a equipe de gestores de vendas fizeram. Às vezes eles nunca fizeram. Ele era um bom vendedor que se tornou o gerente, e aí ele continua vendendo. Ele é o melhor vendedor da equipe. Ele é o que mais vende. Ele vai lá no cliente só para fechar a venda. Mas ele não está desenvolvendo equipe. Mas ele não foi preparado para a liderança. Normalmente ele vai para esse cargo quando ele é realmente o melhor vendedor, né? Não é? E é o que a gente mais vê, né? A pessoa que mais vendia ali foi promovida. Mas e aí, como que ele foi preparado para ser líder? É completamente diferente, né? As habilidades, ele tem que virar uma chave, ele não é mais vendedor, agora ele é gestor. E ele ser um gestor é muito diferente dele ser um vendedor. Só que eles não são preparados, eles se tornam o super vendedor. E a gente fala, quem mais vende dentro da equipe é o gerente. Está completamente errado, quem tem que vender menos. Mas eu chego lá só para resolver problema. Você faz alguma visita
junto com o vendedor seu só para observar o que ele está fazendo? Ah, eu não tenho tempo disso. O que você está fazendo que você não está acompanhando a tua equipe? Está vendendo? Está errado. É difícil isso, é muito difícil. Aí fazendo os ajustes, né? Exato. Na qualidade a gente fala aí pro Gemba, vai para onde as coisas acontecem, né? Vai lá na venda, na visita, ver o relacionamento, como que o vendedor tá agindo com o cliente e fazendo os ajustes para poder replicar aquilo, né? Ele chegou nesse ponto porque muitas vezes ele foi um dos melhores vendedores, tinha resultados excepcionais. Agora a missão é fazer a equipe ter resultados excepcionais. Exato. Não é mais provar que ele é um bom vendedor, é provar que ele consegue passar todo o know-how dele de vendedor para a equipe. Como que ele vai desenvolver essa equipe para fazer igual a ele, não para ele fazer, continuar fazendo. Bacana. Gente, foi tanta coisa boa que a gente conversou aqui hoje. Falamos de venda complexas, o que separa uma venda complexa de uma venda transacional. Falamos de ferramentas, falamos do papel do vendedor, o que um vendedor de alta performance precisa ter, quais as soft skills. Falamos de processos, de ferramentas, falamos do papel do líder, né, dentro desse time de alta performance em vendas complexas. Foi uma aula aí de experiências e vivências de muito obrigado por compartilhar com a gente. Gostaria de ter a oportunidade de gravar outras, né? Porque eu sei que vocês têm conteúdos incríveis. E, assim, pra gente fechar também com chave de ouro, para aquele pessoal que está nos acompanhando, que vai compartilhar esse vídeo, de repente, com outra pessoa que está passando por esse momento e que precisa saber o que eu preciso, qual que é o primeiro passo que eu preciso fazer para ter um time de alta performance e para estruturar vendas complexas dentro da minha operação. Vamos lá. Se a gente estiver falando de uma empresa que quer estruturar, eu acho que a primeira coisa é identificar em que momento que você está, né? O que você já fez? A gente sempre fala isso. Não adianta você inventar a roda e começar tudo do zero e achar que tudo que também foi feito está errado. Não. A primeira coisa é um diagnóstico. Qual é o processo que já existe, mesmo que ele não esteja estruturado? Quais são as ferramentas que você já tem? O que você está trabalhando? Como é que é o perfil da sua equipe? Então, a gente tem ali vários... um diagnóstico mesmo, uma avaliação para você entender em que momento está e o que precisa ser feito. As empresas são muito diferentes. Tem empresas que já têm tudo e, mesmo assim, os clientes, os vendedores não aderiram ao processo. Às vezes o processo existe e não está aderido, às vezes o processo nem existe, não está estruturado, às vezes tem ferramenta, mas não tem processo. Então, entender o que você já tem e o que precisa ser feito. Para um vendedor que quer começar a se preparar para uma venda complexa, que quer entrar nesse mercado, eu acho que o primeiro treinamento que ele precisa fazer é um treinamento de venda consultiva mesmo. Entender o que é uma venda consultiva, o que é ser um consultor dentro de um cliente. A gente tem, sabe, já que agora vou fazer uma propaganda nossa, a gente tem um treinamento gravado que é exatamente para um vendedor independente que ele queira, ou uma empresa que tem lá 3 vendedores, que é sobre todo esse processo de venda consultiva, que a gente fala de todas as etapas do processo. Então, muita coisa do que a gente falou aqui, de como mapear, por exemplo, os stakeholders, como se preparar para uma reunião, como tratar objeções, isso é a base. A gente fala que todo vendedor tem que entender o que é um processo de venda consultiva. Que bacana. Esse é o primeiro. E acho que para as empresas é isso, é entender em que momento está e o que precisa ser feito a partir dali. E se precisarem de ajuda, podem contar com vocês aí, né, Gi? Aí é só consultar a gente. Inclusive, a gente vai lançar esses diagnósticos até independentes, mas a gente faz esse diagnóstico, a gente faz todo esse processo numa conversa, às vezes, com o cliente, né? Então, não precisa, a gente pode entender um pouco. Então, assim, quem quiser procurar a gente, a gente tá, meu nome é Gisele Tac, a gente está aí, o 63S, a gente está em todas as redes sociais, é muito fácil achar a gente. A gente adora conversar e bater um papo sobre o que está acontecendo, em que momento que a empresa está e como que a gente pode ajudar. Ai, bacana. Excelente para o pessoal que está acompanhando, que vai compartilhar aí, né? Compartilhe, quem gostou do episódio, compartilhe com os amigos, compartilhe com o seu time comercial, né?
Siga o podcast, a gente vai deixar também os contatos da Gisele, você que está precisando estruturar o time comercial, desenvolver times de alta performance, entender em que momento vocês estão, né? A gente vai deixar os contatos da Gisele, de todo o time da Sales 3S, para vocês poderem contatar aí nos próximos capítulos. E se você gostaria de indicar algum tema, algum convidado especial para fazer parte aqui do podcast, deixe nos comentários do conteúdo que a gente vai estar organizando aí os próximos conteúdos para trazer esses temas que vocês indicarem para nós. Gi, muito obrigada pela sua participação, você sempre será muito bem-vinda, um prazer imenso tê-la aqui, obrigada pela parceria, por todo o carinho. Obrigada, Jaque. Eu que agradeço o pessoal que vai assistir aí, que está assistindo. Super obrigada, foi uma honra mesmo estar aqui com vocês. E fiquem à vontade de nos procurar, né, Jaque? Eu adorei participar, pode me chamar quantas vezes for para a gente falar de outros temas, vou adorar. Ai, que bom, muito obrigada mesmo. Gente, e sucesso para vocês nesse novo desafio de vocês. Obrigada, muito obrigada pelo carinho. Foi muito bom tê-la aqui, né? Baita experiência, me deixou até mais tranquila. Foi divertida, aprendi muito. A gente sempre aprende com os conteúdos, com a experiência de vocês, as vivências. Um grande abraço, Gi. Obrigada, gente. Tchau. Um grande abraço a todos, né? Até o próximo episódio com muito mais novidades para vocês em tecnologia e vendas.